Pois não, Ivan. Boa noite a todos. Meu nome é Ivan, eu sou voluntário no CEF. Lá eu atuo nos trabalhos de magnetismo para humanos e não humanos, e também atuo nos cursos de magnetismo. É muita alegria, é uma alegria muito grande estar sempre aqui procurando passar algumas coisas que a gente estuda, que a gente pesquisa, que a gente utiliza nos nossos trabalhos de magnetismo com os animais. O convite do João todo ano é sempre muito bem-vindo e a gente agradece sempre por essa oportunidade, né? E envolvidos por essa mensagem, pela oração de São Francisco, envolvidos por toda essa espiritualidade amiga que envolve este curso, a egrégora formada. Agradecemos e agradeço a todos com um abraço amigo e vamos começar a falar um pouquinho sobre centros de força dos animais. A princípio, deixa eu tentar. A princípio, os animais têm centros de força como nós temos. Da mesma forma, eles têm um envoltório, eles têm um duplo etérico. Vocês já devem ter estudado nas aulas que foram dadas sobre os corpos, né? Da mesma forma que nós temos os nossos corpos, os animais têm. De acordo com o Espiritismo, são três, que é o espírito, o perispírito e o corpo físico. Na teosofia, o pessoal divide em mais corpos, chegam a 7 corpos. A literatura espírita mais recente, pós-Kardec, ela já fala nos livros do Chico, acho que é uma evolução em 2 mundos, o André Luiz revela 6 corpos. Então, vamos considerar, pelo menos nós, nos nossos estudos, sempre consideramos 7 corpos, e os nossos centros de força, eles estão no corpo físico, no primeiro além do corpo físico, aquele que nós não vemos, no corpo mais sutil, que é o duplo etérico. Vamos assistir um videozinho agora, uma animação mostrando os centros de força. Todos estão vendo? A palavra chakra vem do sânscrito e significa roda de luz, também conhecido como centros vitais, fulcros energéticos ou centros de força. Geralmente são visualizados por videntes e clarividentes como campos em forma de redemoinhos, com a aparência de uma flor, com pétalas irradiantes e coloridas. O nosso corpo é regido por esses centros, que vibram em sintonia uns com os outros ao influxo do poder diretriz da mente, estabelecendo um veículo eletromagnético no qual o pensamento vibra em circuito fechado antes de exteriorizar-se. Cada célula do nosso corpo pode ser considerada um motor elétrico ou diminuto centro vital. O complexo humano é formado por centenas de chakras, que são classificados como mínimos, menores, maiores, secundários, principais e primordiais. Esses centros de força desempenham diversas funções, dentre elas a de reger as atividades fisiológicas dos órgãos a eles relacionados. Levando em conta as várias escolas que estudam o tema, definimos como primordiais 10 centros: o coronário, o cerebral ou frontal, o ágina, o laríngeo ou da garganta, o cardíaco, o gástrico ou solar, o esplênico, o umbilical, o genésico ou sexual e o fundamental. Na animação vemos a parte anterior e posterior de cada chakra, que juntas formam um só órgão. Esses centros de força giram em alternância, repetindo o sistema de respiração num movimento permanente de emissão e absorção de energia. O giro é sincronizado e complementar entre o chakra anterior e o posterior. Os chakras são formados por microtúbulos, que são estruturas ocas, compostas por inúmeros blocos de moléculas idênticas.
Esse elemento base, aqui aumentado milhares de vezes, junta-se a outros microtúbulos, formando uma complexa rede capilar. São microtúbulos menores que se inserem em microtúbulos maiores, num processo sucessivo. São justamente esses microtúbulos de diversos tamanhos que dão ao chakra a aparência de pétalas. Aqui vemos um exemplo dos microtúbulos maiores. E aqui, microtúbulos menores preenchendo os microtúbulos maiores. Bom, gente, eu acho que para começar, vou falar rapidamente sobre a história dos centros de força. Os primeiros registros que se tem a respeito dos centros de força vêm dos Vedas, lá da Índia, né? Nas escrituras sagradas, no século II a.C. Algumas passagens dos Vedas, elas falam em 32 centros de força, noutras 88 mil. Na verdade, nós temos uma infinidade de centros de força no nosso corpo. Existem alguns que são principais e que nós utilizamos com mais frequência nos tratamentos, nas terapias, tá certo? A localização dos centros de força, como eu estava falando logo no começo da nossa conversa, eles estão no duplo etérico e se desfazem após a morte, né? Como eu já tinha falado, o duplo etérico é a camada do corpo, do nosso corpo físico mais externa do nosso corpo físico em si, daquilo que a gente vê. Ele é a nossa duplicata, e essa duplicata, ela recebe os centros de força, todas as principais sensações estão nela. Primeiramente, as doenças, quando elas chegam no corpo físico, elas têm uma programação que está lá no nosso corpo astral, que é um corpo posterior, acima, e desse corpo astral elas acabam, dependendo das nossas atitudes, pensamentos, sentimentos e uma série de coisas, até a programação reencarnatória, elas chegam ao duplo etérico e refletem no corpo físico. Pois bem. O funcionamento. Os centros de força giram alternado no sentido de rotação entre horário e anti-horário. Fluem entrando e saindo fluidos energéticos. O que são esses fluidos energéticos? É o fluido cósmico universal deste planeta em que vivemos. Isso vale para nós humanos, para os não humanos, que é o caso do assunto aqui que nós estamos tratando, tá certo? Então, esse fluido cósmico que está à nossa volta, que é o fluido da criação de todo este planeta, e nós pertencemos a ele, os nossos corpos físicos pertencem a ele, essas energias elas vão entrando no nosso corpo e vão saindo. E os centros de força, eles têm esse papel de fazer entrar essas energias e sair. Eles, na verdade, são físicos, mas são formados por emanações neuropsíquicas. Eles servem de ponte entre o meio espiritual, o corpo etérico e o corpo físico. Eles vão diferir em tamanho, cor, frequência, de acordo com os atributos e funções. Cada região onde está localizado um centro de força dos principais e mesmo os secundários, os videntes vão enxergar cores, vão muitas vezes enxergar girando. É muito interessante. E quando esses centros de força estão desarmonizados, mudam as cores, o centro de força fica opaco, enfim. As visões são bastante interessantes a respeito e dá para identificar aquilo que precisa ser tratado. Nós já vimos no vídeo os aspectos dos centros de força. Nós temos aqui à nossa esquerda uma visão dos principais centros, de alguns principais, né? De acordo com as verdades daquele vídeo. E à nossa direita nós temos os milhares de centros de força, pequenos centros de força, que estão no nosso corpo, que chegam até a nível celular.
Aqui tem uma visão mais detalhada de um centro de força, na nossa figura esquerda. Tá? Isso é uma visão de frente. E uma visão lateral dele mostra que é um cone, ele vai se afunilando, e tem o seu núcleo, e depois tem um talo. E esse talo ele vai estar localizado num nadir, num centro de força, sobre um órgão, enfim. Ele vai estar em algum local, levando essa energia e vai ser distribuída para o corpo físico daquela criatura. Aqui tem uma figura, conforme o vídeo que nós mostramos, que, na verdade, ele é um conjunto de tubos internamente que vão absorvendo uma determinada quantidade de energia na frequência que aquele centro de força vai absorver, que é daquele centro de força que ele vai levar para o interior do corpo físico, transformando em fluido vital. O fluido cósmico universal, que é da criação em volta, e ele o transforma em fluido vital. As funções, eles transmitem energia para os corpos áuricos e os corpos físicos. Eles provocam o desenvolvimento de diferentes aspectos da autoconsciência, do ser em relação ao meio. Isso aqui é bastante interessante. Os centros de força, eles funcionam como sensores. Nós vamos ver um pouco mais à frente, mais detalhadamente isso. Tanto nós, humanos, como os não humanos, a gente tem percepções. Quando a gente recebe essas energias do ambiente, que há uma troca. Os centros de força recebem esse fluido cósmico que está no ambiente, mas esse fluido cósmico que está no ambiente que nós estamos, ele está impregnado das energias daquele ambiente também. E elas acabam entrando no nosso corpo, através dos centros de força, e a gente acaba tendo determinadas percepções, inclusive do ambiente que nós estamos. Os centros de força, eles estão relacionados com funções psíquicas também, pensamentos, sentimentos e vontades. Muitos desses centros de força, eles transmitem energia, eles podem, através desses centros de força, produzir o ectoplasma necessário para que a gente possa utilizar nos nossos passes magnéticos, nos passes espirituais. Muito desse ectoplasma, a espiritualidade se utiliza também para levar e para utilizar onde é necessário, já que eles não o produzem. Os centros de força podem estar associados a glândulas endócrinas, plexos nervosos, órgãos e células, como a gente já conversou anteriormente. Então, tudo isso, as nossas funções físicas, eles estão lá tonificando, estão fortalecendo, eles estão mandando as energias. Na verdade, o nosso corpo físico, ele não só, por exemplo, nas nossas veias, a nossa corrente sanguínea não manda só sangue, energias circulam por lá também, e além de outros locais que nós vamos ver agora, outros condutos energéticos que nós temos. A atuação dos centros de força. Eles absorvem, como eu disse, o fluido cósmico universal, eles decompõem e transformam em fluido vital, que é o fluido que nós utilizamos, que nós necessitamos para o funcionamento dos nossos corpos físicos. Esse fluido vital, produzido ou transformado no centro de força, ele é levado por canais energéticos, que são chamados de nadis, que nós vamos ver numa figura posterior, numa figura de um corpo físico humano, né? E eles vão encaminhando isso para o sistema nervoso, para glândulos, para glândulas, enfim, eles vão sendo distribuídos para o corpo, para o sistema nervoso, é muito para o sangue, como eu havia dito. Aqui tem uma figura que mostra os nadis. Existem a figura à esquerda, mais à esquerda, mostra a infinidade de nadis e meridianos que o corpo físico tem. A figura da direita mostra 3 principais, que ficam às nossas costas, que são os condutores da energia principais, que levam a partir da energia da Terra, né, numa forma ascendente, levam até o coronário. Eles
fazem como se fosse um serpenteamento dessas energias e promovem a circulação e a tonificação e a alimentação desses principais centros de força. Os nadis são canais sutis por onde circula esse fluido vital produzido no perispírito. A distribuição é feita por uma vasta rede, como eu tinha dito. Eles proporcionam uma circulação do fluido no fluxo e no refluxo. O que é fluxo e refluxo? A circulação das energias nos corpos físicos, tanto dos humanos como dos não humanos, ela vem, as energias vêm do alto, vêm lá pelo coronário, elas vão se adensando pela região ventral, e elas vão descendo, e vão alimentando através desses nadis, elas vão descendo por todos os principais centros de força e depois distribuídos para os outros. Chegam na região do períneo, elas sobem pelas costas e elas vão se eterizando. E elas retornam à fonte, voltando pelo próprio coronário. Essa é a ligação principal. Existem outras, existe a ligação pela terra, enfim, através dos pés ou das patas dos não-humanos, que essa circulação ocorre. As energias, nós recebemos também as energias, não só as etéreas, mas as energias mais densas da Mãe Terra, e também proporcionam e auxiliam na nossa vitalidade. Curiosamente, existem menções também lá nos Vedas de 350 mil nadis, outras 72 mil, enfim, isso é simplesmente uma curiosidade a respeito do assunto. Mas vamos falar um pouquinho agora sobre as funções dos centros de força, as relações dos principais centros de força com seus órgãos. Vemos agora os chakras relacionados aos seus respectivos órgãos. Começamos pelos superiores, representados pelo coronário, frontal e ágina, anterior e posterior. Podemos observar o giro em movimentos de alternância, num ciclo permanente de emissão e absorção de energia. Vemos também a sincronia entre os anteriores e os posteriores. O coronário é o centro da sabedoria. Tem responsabilidade direta sobre as funções psicológicas, cerebrais e espirituais. Alimenta as células do pensamento e é o provedor de todos os recursos eletromagnéticos indispensáveis à estabilidade orgânica. É o centro de mais alta frequência. Na animação, o chakra ágina, responsável pelas percepções visuais, vidência e clarevidência, aparece na sua parte posterior da mesma maneira que o frontal. Na verdade, eles se juntam, formando um só chakra, localizado na parte posterior da nossa cabeça. É aqui que o cordão de prata é inserido. O frontal é o centro da mente. Responde pelas funções da visão, da audição, do olfato e ainda administra o sistema nervoso central. É responsável também por uma vasta rede de processos da inteligência, que dizem respeito à palavra, à cultura, à arte e ao saber. O chakra laríngeo é o centro da expressão, regula a fonia, o sistema respiratório, o processo digestivo inicial, a pressão arterial e corresponde-se com as glândulas tireoide e paratireoide. O que na imagem se assemelha a uma pétala são os microtúbulos dos mais variados tamanhos. Eles giram em um processo sincrônico, sempre de forma complementar. O cardíaco é o centro do sentimento. Vemos a sua feição posterior e anterior. Ele sustenta os serviços da emoção e do equilíbrio geral. É o responsável pelas energias de todo o aparelho circulatório e se relaciona com o sistema nervoso parasimpático. O centro gástrico também é conhecido como solar ou centro de cura. Um chakra de baixa frequência,
O gástrico é uma das mais ativas usinas de fluidos vitais para exteriorização. É responsável pelos processos digestivos e grande parte do metabolismo, atuando vigorosamente sobre o estômago e órgãos envolvidos na digestão. Dentro desses microtúbulos ocos, temos outros microtúbulos ocos. O chakra esplênico é um dos mais importantes. O centro do equilíbrio é também uma grande usina de fluidos. Ele regula a distribuição e a circulação adequada dos recursos vitais em nosso corpo. A feição de pétalas que vemos nessa animação é por conta dos microtúbulos maiores. O umbilical completa as funções do gástrico e do esplênico. Na sua parte posterior, ele é menor. Nós ampliamos para demonstrar de forma clara como esses chakras se interagem. O genésico, conhecido também como chakra sexual, é o centro das formas e elevação. Exerce grande importância nos processos genésicos. Elabora densos campos fluídicos que, quando bem canalizados, podem propiciar vigorosos potenciais energéticos no campo do amor e da criatividade. O chakra fundamental trabalha como se fosse o posterior do coronário. Ele está na base inferior da coluna vertebral, na região do períneo, entre o ânus e os órgãos genitais. Forma, junto com o genésico e o básico, uma tríade, tão importante como o coronário, o frontal e o ágina. Integrado ao genésico, esse centro trabalha principalmente na captação de energias vindas da Terra, oriundas dos raios gama, da água e dos metais. Bom, gente, vamos começar a falar um pouco sobre as características dos principais centros de força. Nós vamos começar pelo coronário. Ele está localizado no topo da cabeça, da mesma forma de um humano e de um não humano. Ele fica entre as orelhas. Ele está diretamente ligado à glândula pineal. A regência, ele rege principalmente as funções do crânio, hemisférios do cérebro e do córtex cerebral. As cores, aqueles que veem, que são evidentes, é o prata, o dourado ou o branco, que são cores que utilizamos também para equilibrá-los e harmonizá-los. Atributos: inspiração, sabedoria, consciência cósmica, espiritualidade, integração com a vida. Interessante, né? Nós estamos falando de um não humano aqui, nós estamos falando de consciência cósmica, espiritualidade, integração com a vida. É para refletir. O frontal. Ele fica entre os olhos e as sobrancelhas. O seu reverso fica na região da nuca. A glândula relacionada é a pituitária. O lado da cabeça, a regência são os lados da cabeça, a fronte, os ouvidos, o nariz, os olhos, a glândula pituitária e o sistema nervoso. Está muito relacionado com tudo isso. Nos animais, existem outros centros de força secundários que nós vamos falar um pouco mais à frente, que estão mais relacionados com a questão dos ouvidos, com o nariz e com os olhos, estão muito ligados ao meio e às suas percepções em relação ao meio. Cada tipo de animal, ele tem as suas características, inclusive relacionadas à sobrevivência, e esses centros de força, eles são mais aguçados em uns que nos outros. A cor é o índigo, o azul, o amarelo e o violeta. Aqui nós estamos falando atributos desse centro de força: intuição, imaginação, visualização, concentração.
Fala um pouquinho do laríngeo agora. Ele fica na garganta. Ele tem um vórtice voltado para as costas, para a região dorsal, da cervical dos animais, né, num cão, por exemplo. E a região ventral, ele tem o verso dele está na região da garganta. A glândula que gera esse centro de força é a tireoide. Ele está diretamente ligado, quando ele desarmonizado, muitas vezes encontramos problemas em tireoide, sistema respiratório, sistema imunológico, o próprio timo tem alguma relação com patas dianteiras, garganta e boca. A cor é o azul céu. Atributos: comunicação, expressão, eloquência, aceitação, assimilação. Vamos falar do cardíaco. Na região, ele está localizado entre as patas dianteiras, na região ventral e na região dorsal. Ele fica bem na alta aqui, quando termina a cervical, a cervical dos cães. Ele tem um vórtice voltado para baixo, outro para frente. A glândula, entre aspas, é o timo, que está ligado a esse centro de força. Ele rege o coração, o sistema circulatório, e tem influência nos pulmões e no sistema imune. Para fortalecimento, as cores é o verde, para o físico, e o rosa nas questões emocionais. São cores que, inclusive, nós tratamos dependendo da necessidade. Atributo: amor incondicional, perdão, compaixão, consciência de grupo, paz e tolerância. Aqui cabe uma observação, eu já vou falar da ligação de alguns centros de força. No caso, o laríngeo desarmonizado, muitas vezes está ligado às questões emocionais, às vezes não são nem questões físicas. E quando isso ocorre, o cardíaco também muitas vezes está desequilibrado. E há necessidade de tratar concomitantemente esses dois centros de força para estabelecer o equilíbrio emocional daquele assistido. Pode ser um humano e um não humano. Tá? Quando eu falo aqui, tem questões aqui que às vezes acabo... Mas nós estamos falando dos não humanos, então um animal também, quando ele está confinado, quando ele está muito doente, quando ele se sente só e isolado, esses centros de força estão bastante afetados e necessitam de um tratamento, de um reequilíbrio, além de outras coisas, mas isso vai ajudá-lo bastante, inclusive a vencer uma enfermidade. O gástrico. Ele está na região do estômago, um vórtice voltado para baixo e o reverso voltado às costas. A glândula que rege o gástrico é o pâncreas, no processo digestório. Quando ele proporciona a produção daqueles sucos gástricos que vão ser utilizados no processo da digestão e absorção dos alimentos, dos nutrientes dos alimentos, melhor dizendo. A regência é o estômago, lança superior dos intestinos e diafragma, administra todo o processo digestório e metabólico através do pâncreas, vesícula biliar, e tem relação com o centro de força esplênico, que a gente vai falar um pouquinho mais à frente, que é o próximo. A cor é o amarelo. Atributo: vontade, determinação, liderança. O gástrico está muito relacionado a isso. Energia física, energia vital do corpo. Ele está ligado a toda a absorção do alimento que é ingerido, sua digestão e sua, vamos dizer, transformação em nutrientes para o corpo físico. Ele que é o grande gestor de tudo isso, né? O esplênico. Ele fica na direção do lado esquerdo, um vórtice voltado a 45 graus, ele não está na linha de centro do corpo, ele tem um reverso que fica a 45 graus às costas, também perpendicular a ele.
O pâncreas nas funções hormonais. O pâncreas é uma glândula que ela tem função que trabalha com o sistema digestório, como a gente viu no caso do gástrico, e quanto ao esplênico, rege as questões de absorção dos açúcares, as questões glicêmicas. Então, ele está trabalhando na produção e no controle da insulina no corpo físico. Esse centro de força rege essas funções. Então, nos tratamentos de diabetes, esse centro de força ele vai ser atuado concomitante com o pâncreas também para restabelecer o equilíbrio nessa região. O esplênico ele rege o fígado, o baço, o pâncreas, e tem também uma influência muito grande nos rins e nas suprarrenais, apesar que existem outros centros de força que estão diretamente ligados a rins e suprarrenais, mas ele tem muita influência. Nós temos que considerar que o fígado é o grande filtro do corpo, né? E a qualidade do sangue está muito relacionada à filtragem desse sangue que está em circulação no corpo, não o que está em produção, em preparação para entrar no corpo, mas aquele que está em circulação, né? Então esse centro de força ele tem que estar sempre bem harmonizado para que o corpo físico funcione adequadamente, né? E também quando outros órgãos, como rins, principalmente os rins, quando eles não funcionam adequadamente, a qualidade do sangue, ele perde a qualidade necessária, e aí órgãos que estão ligados aqui, principalmente o fígado e o baço, vão sofrer bastante. A cor é laranja. Qualidade do sangue, atributo qualidade do sangue, como colesterol, contribuindo para a saúde do coração. Vamos falar do umbilical um pouquinho. Ele tem um centro de força que é o reverso dele, que é o Ming-Men. Mas o Ming-Men, nesse caso, ele tem uma função, tem outras funções diferentes do umbilical. O umbilical ele não está ligado a nenhuma glândula, né? Mas ele está ligado diretamente à regência do intestino delgado e grosso. A cor é o amarelo. Na verdade, é a garantia da vitalidade. E esse centro de força é o centro dos instintos. Tudo ligado à terra, tudo ligado à absorção. Como o intestino delgado, ele absorve todos aqueles nutrientes que foram lá digeridos lá no gástrico, lá no estômago, e quando eles chegam, a absorção é feita no intestino delgado. Então, a vitalidade está garantida aqui a partir da saúde dos intestinos, e ele vai garantir, ele estando harmonizado e equilibrado, os intestinos, obviamente, estando saudáveis, isso vai acontecer. O genésico, ele está ligado à região dos genitais, baixo umbigo, ele tem um vórtice voltado para a região ventral e outro para a dorsal. Ele rege testículos e ovários, ou seja, as gônadas, tá? A regência são os genitais, pelvis, órgãos reprodutores, próstata nos machos e a bexiga. Os ovários também, no caso das fêmeas, enfim. A cor é o laranja. Atributo é criatividade e também está muito ligado à energia sexual. A criatividade, no sentido o genésico, ele, além das questões reprodutivas, ele está muito ligado à questão emocional da criatividade. Muitas vezes a pessoa está depressiva, está desanimada, ou um próprio animal ele está apático, né? Muitas vezes o genésico precisa ser ativado de uma forma mais intensa para que volte aquela vitalidade,
aquela vontade de viver e de criar as coisas, em todos os sentidos. O básico. Ele fica no começo da cauda. Ele não é ligado a nenhuma glândula. Ele rege ossos, medula, coluna, aquela região final do ânus, lá depois do aparelho, do aparelho digestivo, dos intestinos, cauda, patas traseiras, o cólon dos intestino grosso. Ele está ligado, bastante ligado às funções renais, sistema muscular e esquelético. Esse centro de força, quando eu estava falando da qualidade do sangue, lá no esplênico, em função do fígado, era para o sangue em circulação no corpo, mas o sangue que está em produção, que está sendo produzido, ele é produzido na medula óssea. E esse centro de força, quando o não humano, ou humano também, ele tem alguns problemas de anemia ou outros problemas com a produção de sangue, esse centro de força, ele pode e deve ser atuado para que o sangue seja produzido com uma qualidade melhor nele e nos grandes ossos do corpo. Dá para se perceber que essas regiões elas ficam desequilibradas e precisam ser energizadas para que a qualidade do sangue tenha aquela que é necessária para aquele corpo físico. Ele tem uma ligação direta com os rins, os animais que são renais. Esse centro de força ele fica bastante desarmonizado sempre em função disso. Atuando nele nos rins, auxilia em muito o equilíbrio do corpo físico esses corpos físicos. A cor é o vermelho. Ele atua na produção, na qualidade do sangue, boa saúde, instinto de sobrevivência, vitalidade, e é ligado à terra. Nós vimos lá o chakra períneo, que é um posterior, que aqui nós não vamos mostrar, que está ligado às energias da terra, né? E está muito ligado também à ascensão das energias da terra através das patas, né? Uma coisa que eu não comentei aqui, como ele está ligado aos ossos, às questões ósseas, também no caso de fraturas, no caso de lesões musculares, esse centro de força ele desarmoniza e a atuação nele auxilia em muito a recuperação desses corpos físicos. Vamos falar um pouquinho do Ming Men, que fica já às costas. Tá? Ele pode ser considerado o reverso do umbilical, mas ele está ligado a uma glândula que é a suprarrenais. Tá? Ele controla e energiza os rins também, as suprarrenais, controla e energiza o sistema urinário, ele auxilia em muito, ele não tem uma função direta nos rins, mas indireta, e quando nós estávamos falando no básico, nas questões do não humano renal, esse centro de força também desarmoniza e precisa ser atuado nele. Ele está muito ligado à pressão arterial, controle da pressão arterial, ele tem uma ligação muito íntima com isso, ou seja, ele tem uma ligação muito forte com o coronário, que está ligado à regência do coração. É também muito ligado ao esplênico em função da própria qualidade do sangue, como ele energiza os rins também, e os rins estão ligados a um outro filtro que cuida da qualidade do sangue, ele está relacionado ao esplênico também. E também está relacionado... Você vê, é interessante, a gente, quando começamos a estudar os centros de força, a gente começa aqui devagar um pouco. Cardíaco, Ming Men, esplênico. Essa tríade está ligada a todo o controle do corpo físico nas questões do sangue,
que vai alimentar, vai levar oxigênio, vai levar todos os nutrientes a todas as células do corpo, ou seja, a todos os rincões do corpo físico. E esses centros de força, estando equilibrados, vão fazer com que o corpo físico esteja harmonizado e equilibrado e saudável. A cor é o laranja. Atributos, ele converte energias mais densas em energias menos densas e, dessa forma, ativa os centros de força coronário. É muito interessante essa observação. Ele está no reverso. Quando a gente estava falando da circulação das energias, as energias elas vão se adensando, elas entram pelo coronário, como nós falamos no começo da nossa conversa aqui hoje, elas entram pelo coronário e vão descendo pela região ventral, passando pelo centro de força, chegam na região do períneo, elas retornam, e aí passam pelo Ming-Men. Passam pelo genésico, básico, genésico, e elas voltam para o Ming-Men, e o Ming-Men, ele tem uma força de empurrar essas energias, como se fosse uma bomba que auxilia e potencializa essas energias para que elas circulem adequadamente para o reverso dos centros de força que estão à frente dele até chegar no coronário, mantendo o equilíbrio e a harmonização e a circulação das energias no corpo. Vamos falar um pouquinho de um centro de força que nós humanos não temos ativo, não sei se temos, até hoje eu não encontrei nenhuma literatura que falasse a respeito disso, mas nos não humanos ele é importantíssimo, é o braquial. O braquial ele fica na parte, aqui na escápula, né? Na região das escápulas, e ele está diretamente ligado ao equilíbrio do corpo. De uma forma geral, ele é chamado por muitos de chakra-chave, tá? Ele está muito ligado a um plexo nervoso muito grande que tem nessa região, que é o plexo braquial, tá? As questões das cores, ele é multicolorido, aí depende, ele pode ser visto como castanho, como branco. Esse centro de força, quando estimulado, ele irradia energias de equilíbrio e harmonização para todo o corpo. Para o corpo etérico, refletindo no corpo físico. Como eu tinha dito, esse centro de força ele é chamado de chakra-chave, porque quando atuamos nele, às vezes o não humano ele está lá, está desanimado, está desequilibrado, a gente está tratando esse não humano ali, a gente pede muitas vezes para o tutor para fazer massagem nessa região, enquanto nós tratamos o resto do corpo, os problemas que aquele animalzinho vem, e auxilia tremendamente no reequilíbrio, na circulação das energias. Por ele atuar na região do plexo braquial, que é um plexo nervoso muito grande, faz com que estabeleça um bem-estar muito grande no animal. Existe um estudo, nós estávamos de magnetizadores falando a respeito disso, e esse centro de força, ele cruza com o cardíaco. O cardíaco vem na região vertical, o reverso do cardíaco, ele vem na região vertical e ele atravessa, ele se cruza. Então, existe uma relação, uma conexão entre eles, muito forte. Então, essa conexão causa, além de um bem-estar, uma calma, uma harmonia, uma questão emocional. Mexe, além de tudo, mexe com a questão emocional. Então, isso é uma das explicações que a gente conseguiu ter a partir daquilo que a gente procura fazer nos tratamentos com os animais. A gente acaba encontrando, além de todas as explicações que estão colocadas aqui, essa questão do cruzamento, da ligação próxima com o coronário, com o cardíaco, perdão. Vamos falar desses chakras secundários um pouquinho. Como nós estávamos falando no começo da nossa conversa, existem centros de força que para nós humanos não são tão importantes. São importantes, mas para os animais, aqueles
ou os selvagens, ou aqueles que foram domesticados, são extremamente importantes para o seu equilíbrio, sensibilidade, sentir o meio ambiente, sentir a sua volta. Aqueles que estão os selvagens, para caça, para sua sobrevivência, para fuga, no caso de serem perseguidos por predadores. Então, esses centros de força têm uma importância muito grande para sentir o ambiente, sentir o que está em volta, e eles são extremamente aguçados. Vamos começar pelo do focinho. Ele está localizado na ponta do focinho. Ele está ligado diretamente às células olfativas. A cor é um azul claro esverdeado. Ele vai interpretar e assimilar odores através do focinho, e isso vai estimular para que esse centro de força harmonizado vai estimular com que isso ocorra de uma forma bastante natural, normal, que ele faça isso na sua plenitude. Algumas observações, só por curiosidade, nos cães, eles podem chegar até 300 milhões de células olfativas na caixa aqui, onde elas se encontram. Com o centro de força pouco ativo ou desarmonizado, podem apresentar o nariz seco com rachaduras e contribuir para o estresse do animal. Muitas vezes o animal está estressado, por uma série de razões, e você olhando o focinho dele, é uma das possibilidades. Pode ser que ele esteja com febre, com outras questões, o focinho também fica rachado. Está aí o João para nos explicar isso com muito maior propriedade que eu, né? Mas isso também pode ocorrer. Centro de força secundário das orelhas. A localização está nas próprias orelhas. Ele está ligado ao aparelho auditivo. A cor é o azul esverdeado também. Ele está ligado à interpretação e assimilação de sons, da mesma forma que o que está na ponta do focinho tem as funções olfativas, esse aqui tem as funções auditivas, que são extremamente necessárias, né? Vamos falar um pouquinho a audição. Os cães, a faixa de frequência que eles conseguem ouvir é de 15 a 40 mil hertz. Os gatos, na baixa frequência, eles são menos eficientes que os cães, eles começam em 60 hertz a ouvir, só que eles vão a frequências muito mais altas, 65 mil hertz. Nós, humanos, né, a nossa faixa de audição é de 20 a 20 mil hertz, aproximadamente. Isso muda um pouquinho de literatura para literatura, mas são valores bastante próximos disso. Vamos falar um pouquinho dos centros de força dos coxins. O centro de força dos coxins, eles estão ligados aos coxins, às patas dos animais. Existem literaturas que dizem que o casco, nos animais de casco, não possuem esse centro de força. Mas isso é uma coisa que eu particularmente, eu gostaria de estudar um pouco mais. Mas a gente vai obedecer aquilo que a gente encontrou para falar a respeito disso. Porque a ligação com a Terra, eles são extremamente importantes na ligação com a Terra, né? E se nós não tivermos essa circulação das energias, principalmente nos equinos, né, nos cavalos, como é que eles falam? Como é que essa circulação dessas energias vindas da Terra circulam eficientemente, né? Então, é uma questão que precisa ser melhor entendida e interpretada. A cor é o magenta, o azul e o vermelho. A ligação, eles têm a ligação com as energias da Terra, as energias do planeta, essas energias mais densas, que fazem também parte da nutrição energética dos nossos corpos.
como eu estava dizendo, eles proporcionam a circulação das energias ascendentes e descendentes das energias com a Terra, em conjunto com os centros de força da ponta do rabo, da cauda, e o centro de força básico. Na verdade, uma coisa que é interessante colocar, as energias, quando elas estão muito densas, um animal doente, essas energias bem controladas, a sua eliminação do corpo físico dos animais, elas vão para a terra a partir das patas, né? A gente procura fazer com que essas energias sejam eliminadas para dar bem-estar para o animal. E essa é uma das formas, é uma das regiões que a gente consegue expelir essas energias mais densas e malsãs. Centro de força da ponta do rabo. Ele está localizado na ponta do rabo, como está colocado aqui. Ele tem uma parceria muito grande, o vermelho, ele é um vermelho escuro. Ele está muito ligado, ele trabalha em conjunto com o centro de força básico. Nessas energias mais densas, na recirculação das energias, na absorção das energias que estão envolvidas ao planeta, está ligado muito também com os dos coxins. Na verdade, nós não podemos dizer que as energias mais densas são piores ou melhores que as mais etéreas. Nosso corpo é formado por todos os tipos de energia. Cada parte do nosso corpo, eu digo do corpo físico dos seres vivos, ele é repleto de energias etéreas e energias mais densas. E o conjunto delas faz com que se viva com saúde, com que aquele corpo físico esteja saudável e funcionando na sua plenitude. Aqui é muito interessante o da cauda, ele atua com o centro de força básico dos coxins na circulação das energias ascendentes e descendentes, como eu havia dito, com a Terra. Circulação das energias. Eu tinha falado lá no começo da circulação das energias, quando nós falamos do Ming Men, eu voltei a falar. Isso no corpo dos humanos também ocorre da mesma forma. Dos não humanos é a mesma coisa. As energias mais etéreas, elas entram pelo coronário, elas descem pela frente, pelo frontal, passam pelo do focinho laríngeo, vêm por toda essa região ventral, e aí elas vão ascender na região do períneo, entre os genitais e o básico, e elas vão retornar, elas vão se eterizando e retornando para o éter, elas vão retornando à fonte. Na verdade, essa é a principal. Como eu havia colocado, existe a circulação pelos coxins, pelas patas, até a contribuição do centro de força da ponta do rabo com o básico, para que essas energias mais densas também circulem para a Terra, retornem para a Terra e recebamos também energias da Terra, tá? Mas esta aqui é a circulação principal dessas energias. Vamos fazer algumas considerações finais na apresentação. Nós vamos falar da relação entre o tutor e o seu não humano, e a relação com o meio onde eles vivem. Os centros de força, eles propiciam, como a gente falou lá no começo, para os não humanos, eles têm isso muito mais exacerbado que nós, mas nós também temos, sentir o meio em que vive. Então, esses centros de força, à medida que nós recebemos as energias, esses não humanos recebem, e nós também, eles vão muitas vezes se sentir mal dependendo do meio que eles estão. Isso acontece muitas vezes conosco. Nós vamos num determinado lugar, visitar uma pessoa, ir a algum determinado local, a gente sente aquelas energias daquele ambiente, a vontade de ir embora. Falou, dá licença, eu vou embora. O quanto antes você resolve o que tem que resolver e sai daquele local. Porque você percebe, os teus centros de força estão trabalhando, você está equilibrado e harmonizado, e aquelas energias, elas não condizem com você, com o teu corpo. Elas não estão em equilíbrio, vão te dizer, você sente que aquilo não está bem para você.
tá? E é muito importante quando nós cuidamos da egrégora do nosso ambiente, da nossa casa. Nós que temos pets, né? Do ambiente daqueles animais que não estão dentro de, que não são domésticos também, mas são cuidados nos seus ambientes, também aquela egrégora daquele ambiente tem que ser muito bem cuidado, para que esses animais fiquem saudáveis, em função do meio ambiente. E quando eles adoecem, nós temos que olhar, esse é um dos fatores que nós temos que olhar, é o meio que eles estão. Uma outra coisa que é importante, tá? São as questões emocionais do tutor, no meio que ele vive. Muitas vezes, nós, humanos, pelas nossas pressões de vida, emocionais, familiares, aqui são inúmeras razões, nós nos sentimos bem, acabamos adoecendo por determinadas razões. E essas desarmonias, o animal, ele sente isso. E parte delas ele pode absorver. Tem um vídeo aqui um pouco à frente que vai falar um pouco disso. Ele pode absorver essas energias e ele também vem a adoecer, né? Isso não é regra, porque o animal também tem livre-arbítrio. Por menos que a gente possa entender e colocar isso de uma forma clara, mas eles têm o livre-arbítrio, eles têm as escolhas deles. Tanto é que muitas vezes numa casa você tem, quando você tem uma pessoa doente, tem animais que adoecem e outros que não adoecem. Então existe um livre-arbítrio, uma ligação maior daquele animalzinho com o seu tutor. Existem sempre coisas que muitas vezes estão fora do nosso entendimento, do nosso conhecimento, e fazem com que aquele animal absorva aquelas energias e também venha a adoecer. Na experiência prática que a gente tem no tratamento com os animais, não humanos e humanos, muitas vezes, quando nós percebemos que aquele animalzinho ele não está bem, ele está muito desarmonizado, está com algum tipo de doença, está em tratamento conosco, nos tratamentos espirituais e magnéticos, muitas vezes a gente avalia o tutor. E a avaliação do tutor faz com que a gente, muitas vezes, convide esse tutor para vir se tratar também, vir passar pelos tratamentos, pelos passes espirituais, ou passes magnéticos, enfim. O tratamento que a casa espírita, eu falo muito no caso do CEF, que é onde nós atuamos, e a gente acaba convidando esse tutor para que ele venha se tratar. Ele passa por uma avaliação, por uma verificação, e acaba sendo tratado também. E isso vai contribuir muito para a melhora também do seu tutelado, que é o animalzinho que ele tem com ele, que muitas vezes a causa ou parte da causa da doença está no próprio tutor. A bibliografia que eu utilizei para esta apresentação está muito ligada ao que nós estudamos para os humanos, o Passes e Radiações de Edgar Armand, que é muito conhecido, os chakras do Leadbeater, que é muito interessante, tem um pouco do Evolução em Dois Mundos, Psicografia do Chico, ditado pelo André Luiz, pouquinho do magnetismo humano do Giacomello, como nós somos magnetizadores e estudamos um pouco isso, lá tem muita coisa interessante. Tem o Mãos de Luz, da Bárbara Ann Brennan, que é muito interessante também. E relativo às questões dos animais, especificamente, tem um livrinho que tem na internet que é muito bom, muito interessante, que é do Ricardo Garé. Ele tem muita coisa e fala muito sobre centro de força, sobre comparação de centro de força de humanos e não humanos. E é um livro bom também para se estudar, e dele também eu bebi para poder fazer esse trabalho. Vamos fazer ver um último vídeo e depois a gente abre para as perguntas. Olá pessoal, nesse vídeo falaremos sobre a espiritualidade dos animais e sobre o porquê que os animais podem adoecer quando absorvem as energias do dono.
Possivelmente você tem algum pet em casa, seja um cachorro, um gato, uma ave, e tenha começado a perceber que eles ficam um pouco desconfortáveis quando acontece algum evento ruim na sua vida ou no seu lar, que venha a desestabilizar o seu ambiente psíquico ou a sua saúde física. Então, será mesmo que um animal pode adoecer quando você se sente imerso em energias ruins? Quem responde isso pra gente é o autor Marcel Benedetti na sua obra Qual a Sua Dúvida para o tema A Espiritualidade dos Animais. Marcel Benedetti diz que o ambiente psíquico nos meios humanos é geralmente denso e suas energias circulam entre nós. Quando nos relacionamos com outras pessoas, fazemos trocas energéticas e não raramente as acumulamos em nosso ambiente. E quando essas energias ambientais são positivas, aí sim nós somos promotores de saúde e bem-estar. Mas o problema é quando acumulamos energias densas demais. Aí podemos ser coautores de enfermidades em quem estiver no ambiente, podendo ser humanos e os animais também. No caso dos animais, é porque eles são muito sensíveis e absorvem inadvertidamente parte das energias. Seria como se fossem esponjas secas e os ambientes humanos fossem lugares alagados. Então, quando os seres humanos estão envoltos por energias muito pesadas, os animais, por serem muito sensíveis, podem ser capazes de adquirir alguns transtornos, porque absorvem com muita facilidade essas energias e acabam se contaminando. E essa contaminação pode acabar causando vários tipos de prejuízo à saúde deles, desde infecções, distúrbios orgânicos e entre outros. Só que pode acontecer uma coisa curiosa e que os donos podem não perceber. Há muitas situações em que os animais da casa adoecem, mas os donos acabam não adoecendo ou não sentindo nenhum desconforto. Isso acontece porque os animais chegam a ser muito mais sensíveis do que os humanos ao acúmulo de energias negativas. E o ser humano, por ser um pouco mais resistente, só vem a sentir o resultado desse acúmulo depois de muito mais tempo. Estamos chegando no final desse vídeo e se você sentiu interesse em conhecer essa obra que citamos no vídeo, eu vou deixar um link na descrição e também no primeiro comentário fixado. Você pode clicar e conhecer essa obra. E se você gostou desse vídeo, não deixe de compartilhar ele nas tuas redes sociais, no teu WhatsApp, no teu Facebook, enfim, com outras pessoas que gostam e amam os animais. Ah, e também não esquece de assistir os nossos outros vídeos aqui do canal e até breve. Bom, gente, muito obrigado. Obrigado pela oportunidade, agradeço ao João. Nós que agradecemos. Agradeço a todos vocês. Deixa eu tirar aqui tirar o sharing. Eu vou abrir para perguntas de todos. Ivan, meu querido, deixa eu falar duas coisinhas que é muito legal para a gente avaliar um pouco. Alguns anos atrás, na medicina, os veterinários, eu sempre fui contra. Algumas raças de cachorro, eles tinham o hábito de cortar a cauda e fazer a coxotomia, que é corte de orelha do cachorro. Menino, dá uma olhada no centro de força secundário. Quer dizer, a orelha é embora, esse centro secundário, e no rabo, embora também. E uma coisa que eu sou muito contra, que eu falo para não fazer isso, porque o coxim plantar é a via de respiração do animal. E muita gente tem o hábito de colocar sapatinho no cachorro para andar com isso daí. Olha o perigo aí também. Outra coisa, Ivan, eu raciocinando aqui, João, pensando, como você falou que os cavalos e as vacas não têm o centro do coxim, porque o cabrito também, né, João? Os cabritos, todos esses, porque assim, os que são
Os cavalos, eles são ondulados, só tem como se fosse um dedo. Ali é um dedo, na realidade. Eles não têm o coxim plantar, você entendeu? Então, ali é um dedo. E as vacas, cabras, os ruminantes, eles têm 2 dedos. E eles não têm o coxim plantar. Eu acredito que é por isso. Eu acredito. Pode ser que seja, talvez não seja. Porque eles não têm o coxim plantar da onde nós temos os dedos e a palma. Eles não têm. Isso. Então, para mim, eu acho que pode ser por causa disso. Né? Que ele não... Mas você sabe, João, eu tive a oportunidade de tratar cavalos, Uhum. né? E você sente na região dos plantares, que eles têm os plantares. Essa circulação acontece ali. A circulação acontece, mas só que eles não... Ali é considerado um dedo, tá? Então, mas Agora, que seja o dedo... pode ser que seja o plantar, pode ser o Então, coxim, mas né? que aconteça, que ela não aconteça na palma, Uhum. mas que você percebe que essa ligação ocorre. Ah, sim, sim, sim. Agora, Então, o que dá para você sentir é que essa ligação ocorre de uma forma ou de outra, mesmo que você não tenha o centro de força, mas você tem uma outra ligação que te faz a ligação com a Terra. Concordo. Isso não tem, eu não tenho dúvida. Então, é isso que muitas vezes a literatura não deixa claro. Quando a Verdade. gente vai estudar isso. E na vida prática você percebe que tem uma ligação. Sim, sim. Tem razão, verdade. É isso, né? Verdade. Agora sim, vamos abrir perguntas. Tem 2 Vamos lá. participantes levantando a mão, que eu não sei quem é. Vamos Vamos lá. lá. Não sei quem chegou primeiro, acho que foi o Ricardo ou a Eliana que foi primeiro, eu não sei. Vamos fazer, Eliana. As mulheres primeiro. Vamos lá. Primeiro eu? Vamos Isso. lá. Ai, obrigada. Muito, muito boa aula, muito esclarecedora e me trouxe muitos conhecimentos. Eu fiz o curso de passes algumas vezes, né, comigo e com os meus alunos, mas nunca de animais. Então, curso de espiritualidade de animais, para mim, está sendo uma fonte de conhecimento. Mas eu queria só fazer uma pergunta para o senhor, Ivan. Quando eu estudei, eles falavam que a gente tinha o corpo físico, o duplo etéreo e o perispírito, aonde no perispírito se localizavam chakras e no duplo etéreo centros de força. Existe diferença nisso, por exemplo? Vamos deixar claro, isso é uma coisa que não pertence à aula, mas é bom esclarecer. Então, vamos lá. Nós consideramos 7 corpos, como eu disse para você. Né? O Kardec ele colocou 3. É o espírito, que é a essência espiritual, o perispírito e o corpo físico. Sim. Dentro do corpo físico está o duplo etérico, que também é físico. Também tá é certo? físico. Sim. Quando nós entendemos 7 corpos, nós estamos falando que é o físico, o duplo etérico, o corpo astral, mental inferior, mental superior, búdico e átmico. Tá? Os corpos mais etéricos, que é o búdico, o átmico, o mental superior, eles estão ligados principalmente eles estão ligados à espiritualidade, vidas passadas, toda a nossa memória ancestral, tá certo? Quando a gente chega já no corpo astral, o corpo astral é o MOB, que é o modelo organizador biológico deste planeta. E esse modelo organizador biológico, ele foi projetado para os humanos e não humanos que aqui vivem. Nele tem a nossa programação reencarnatória, para os humanos eu estou falando. Nesse corpo tem todas as nossas escolhas, quando nós pudermos escolher o que fazer na reencarnação ou não, tá certo? Estão lá as doenças que provavelmente estão programadas para nós, que o nosso livre-arbítrio vai fazer com que tenhamos ou não, tá certo? E nesse corpo astral, ele é um correspondente
do duplo etérico do corpo físico. Lá também eu encontro chakra. Eles estão lá. Eles são o nosso modelo organizador biológico. Então, eles estão no corpo astral também, que refletem. Por isso que, quando a ligação daquilo que está programado na nossa reencarnação, ela pode ou não refletir no corpo físico, mas antes disso, ela passa pelo duplo etérico. Sim, sim, eu sei. Então, nós temos essa cópia, esse modelo organizador biológico e esse centro de força também no astral. Muito interessante. Então, o centro de forças, quando a nomenclatura, Sim. centro de forças e chakras é a mesma coisa. É a mesma coisa. Nós estamos falando da mesma coisa. Então, tá bom, agora ficou. É a mesma coisa. É que o chakra é uma denominação que vem lá do hinduísmo, vem do Oriente. Então, muitas vezes a gente fala chakra, fala centro de força. E é ainda utilizado na yoga, utilizado. Então, Sim, é mais utilizado os chakras, a nomenclatura chakra, do que o centro de força. Mas para mim agora ficou mais assim, veio encontro daquilo que eu pensava e realmente é a mesma coisa. Muito obrigado. nada. É Ricardo, acho que agora. Fala, Ricardo, tudo bom? Vocês estão me ouvindo? Graças a Deus. Sempre tem um problema com esse Zoom aqui. Bom, Ivan, é muito bom revê-lo, meu amigo. Obrigado. Conversar mais um pouquinho aí. Ivan, uma pergunta. Na verdade, eu vou fazer duas perguntas. É o seguinte. Você lembra que no humano, a gente sempre dava, no início do tratamento, a gente dava sempre atenção ao refluxo? Sim, O animal, pelo que você está falando, o refluxo ele fica muito mais à mostra do que o ser humano. Então, sim. o que acontece? Eu percebo que o refluxo do animal ele está muito suscetível a várias energias. Mesmo que a gente faz um carinho, porque tem o nosso refluxo, a gente mexe com toda essa parte do refluxo. Então, às vezes eu sinto que o animal gosta de ser carinhado, fazer carinho, porque você está trabalhando no refluxo. Você está automaticamente fazendo uma limpezazinha. Então, eu quero saber o seguinte, no aspecto de tratamento, vamos supor que ele não seja legal. A gente, no tratamento dos animais, então, pela lógica, a gente tem que começar pelo refluxo. Sim. Não pela coisa. É o refluxo que o animal é muito mais suscetível. E esses tratamentos que vocês fazem, eu nunca vi, porque eu estou aqui dos animais com o João, porque eu nunca fiz isso. É de dar dispersivos também em animais? A mesma coisa. Tanto você pode fazer isso, se o animal... a questão do animal é a seguinte, se ele for muito amigável, muito carinhoso, muito calmo, você consegue fazer isso aplicando os passes, gesticulando como nós fazemos no humano. Mas quando o animal ele é muito arisco, ou é brabo, ou ele tem alguma agressividade, você faz mentalmente. Você não pode Eu, fazer... praticamente, no presencial, no CEF, eu mentalizava, Ricardo. E se Quando eu fizesse percebia que o animal... ele se assustava. Mas Às vezes longevidade não assusta também o animal, se você fizer pode assustar. Então, você pode fazer mentalmente. Ah, tá. Porque você está ali na frente, isso dá para fazer. A gente que é magnetizador sabe. O pessoal aqui que está à nossa volta, muitos não estudaram magnetismo, mas a gente pode fazer um passe, tanto mentalizando o passe, como fazer ele com as mãos. Mas, na verdade, o que vale é o nosso sentimento, pensamento e vontade, que é aquilo que a gente está colocando naquele momento para o passe, para dar esse passe. É simplesmente isso. Ah, tá. Ivan, deixa eu aproveitar esse negócio do Ricardo e posso falar o que eu faço lá no CEF. Vamos lá. O animal está lá na sala, arisco, bravo, querendo pegar todo mundo até o plano espiritual ali presente. Eu dobro ele, coloco no colo do tutor e faço Faz. gesticular. Faz. Então, dá para fazer.
Eu faço assim. Mas quando o animal viu, João? Mas às vezes a gente pegava não um bichinho, um bichão, um grande, Sim, aí o buraco é mais embaixo, aí não tem verdade. colo que aguente, né? É. Você tem que ver de tudo, né? A gente vê É de tudo. verdade. Uhum. Outra coisa, os animais que são mais mansinhos, dá para fazer algum tipo de tato magnético também? A mesma coisa, você faz a mesma coisa que no humano. Todo o tato, tudo aquilo que você faz no humano, você faz no não humano. Você faz o tato, faz a verificação, você pode falar, às vezes o tato, ele pode ser, o animal, dependendo da conexão que ele tem com você, ele é tão profundo que você sente em você as dores que ele está sentindo. Às vezes ele te transmite isso no teu corpo. É interessante isso. Até isso pode acontecer. Tá. Mais uma pergunta. Você sabe que a pessoa, quando está depressiva, ele é um sugador de energia, certo? Sim. O animal, eu acredito que quando ele está depressivo, ele também é um sugador de energia. Como é que vocês trabalham isso? Porque se ele está no colo do dono, eu não sei, mesmo o colo do dono, ele está sugando energia para caramba. Porque o centro de força dele está naquela situação difícil. Como é que é tratado o animal quando está com depressão? Da mesma forma que você trata um humano, sempre, Ricardo. Não há diferença. Nós somos corpos físicos. As pessoas têm muita questão dentro ou do espiritismo, ou de outras religiões, de diferenciar um humano de um não humano. Eles são iguais a nós, eles sentem da mesma forma, eles estão envolvidos, interagem com o ambiente da mesma forma que nós. Então, no momento que você vai tratar esse assistido, você consegue perceber tudo que você percebe no humano e trata da mesma forma. Às vezes, você num não humano, lembra daquelas de tratamentos com frições que a gente acaba não usando no humano por causa de contato e tudo mais, você no não humano, você atua. Tá. É que a depressão, você sabe que é uma coisa mais particular, você tem que ficar... Então, mas ela tem, o Ricardo, voltando à depressão, você vai ter o esplênico desarmonizado, Certo. você vai ter laríngeo e cardíaco desarmonizados absurdamente, tá? E você vai tratar sempre com dispersão, da mesma forma que se atua humano. Mas quando você vê um não humano deprimido, você tem que convidar o tutor para tratamento. Você não tem nem o que pensar. Ah, tá, entendi. É isso que eu ia falar. Essa relação tem que tratar eu o não tutor. sabia. É verdade, porque lembrando também, Ivan, que a gente tem que colocar o termo depressão de animal e do humano distintos, não é tão parecidos não, porque o humano depressivo, ele tem a sua mente depressiva já pensando em coisas terríveis. E o animal não tem esse tipo de coisa, né? Então, como você falou, eu ia te falar isso. Se você vê um animal depressivo, leva o tutor para tratar. Exatamente. Uhum. Quantas vezes, Ricardo, eu trabalhava no presencial lá no domingo com o João, você viu assim, o animalzinho ruim, depressivo, você sentia nele, você passava, porque no tratamento magnético o tutor fica junto, você passava pelas costas do tutor, você percebia. Você percebia o peso no tutor. Quantas vezes que eu não tive que dar passe junto no tutor ali para tentar dar uma equilibrada? E é uma coisa... Pode falar, pode terminar, Ivan. Não, só desculpe, João, não, mas só concluindo isso, quando a gente trata os animais nos passes espirituais, lá no domingo no CEF, a gente faz um CH no tutor, justamente para tirar algum irmãozinho que está ali, ocasional, faz um choque anímico no tutor. E uma coisa muito bacana, não sei se vocês... Agora nós mudamos o PET 1A, né? O PET 1A, a gente está levando não só aqueles animais que estão completamente assim, em recuperação do cirúrgico, precisa fazer um tratamento mais profundo, mas a gente está avaliando agora o tutor. Tem que avaliar, João. Tem que avaliar o tutor. Tem que avaliar.
a gente manda para o PET 1A e o tutor vai junto, o tutor que vai estar sendo tratado. É Vai. muito bacana isso. O pessoal está Muitas muito vezes você tem, bom. Uhum. muitas vezes você tem que verificar a ficha até do tutor, Sim, fazer sim, uma avaliação do tutor, com uma certeza. verificação mediúnica dele. Uhum. Só mais uma. Tem mais alguém Ok, que fazer mais obrigado. uma pergunta que nós estamos quase no nosso limite já. Acho que tem só, acho que a Carol que faltou. Ah, Carol. Boa Vamos lá, tarde, Carol. Carol. É rapidinho só para dizer para o doutor Ivan que eu aprendi hoje muito mais sobre centro de força chakra do que todos os cursos que eu já fiz de passe. Então, parabéns, é só isso. E, realmente, nós somos um conjunto, tutor e o animal. Essa ligação é muito intensa, então tem que tratar os dois. Parabéns, doutor, pela aula. Obrigado. Só colocar uma coisa antes do encerramento, colocando aquilo que a Carol falou, aquilo que o Ricardo falou, você, João, falou, nós que temos animais, que cuidamos de animais, que temos eles nos nossos lares, tá? Temos que cuidar muito bem do ambiente, a egrégora da nossa casa. Nossos sentimentos, nossos pensamentos. Está certo que a gente não vai conseguir ficar no altar lá rezando o tempo todo, mas a gente tem que saber controlar isso de uma forma mais natural, para que os animais não absorvam e não adoeçam. Isso vale muito. O equilíbrio do ambiente, o que é? Não quer dizer que eu não vou ficar nervoso na minha casa, é que eu faço o evangelho no lar, tenho os meus equilíbrios. Todos nós temos nossos momentos difíceis, mas que a gente consiga dar um equilíbrio no ambiente que a gente vive. Verdade. Olha, e essa aula que o Ivan administrou hoje, a semana que vem, como vai ser a última aula, aí que eu vou falar sobre o benefício da assistência espiritual aos animais. Eu vou reforçar muito isso que o Ivan acabou de falar, que exatamente é muito importante, né? E eu queria saber com você, meu amigo, irmão, camarada, quando é que vai ser administrado o curso de passe magnética aos animais? Tem alguma previsão? Eu estou sem essa previsão, eu preciso fazer esse curso. Já tem 2 turmas de magnetismo que eu não fiz esse módulo 3, e eu preciso organizar esse módulo 3. Esse módulo 3, eu fiz só aquele primeiro que você me ajudou, que você deu aquela aula inaugural, e depois eu não fiz mais, e eu preciso, inclusive, mudar a programação dele, que eu queria incluir algumas coisas, algumas palestras sobre comunicação entre espécies, colocar algumas coisas. Legal. É porque E isso a faz gente... parte... Então, comunicação entre espécie, isso faz parte do currículo do meu curso, né? O semestre que vem vai vir, já falei com a Sheila, ela está feliz da vida, ela aceitou. Estou esperando a resposta da doutora Ivênia. A doutora Alcione confirmou que vai estar conosco também, que a doutora Alcione é muito corrida, é difícil conversar com ela, mas consegui, ela aceitou. Ela só chegou para mim e falou assim, João, eu não estou indo mais para São Paulo, estou morando em Franca. Eu falei assim, continue morando em Franca, você não precisa sair de Franca para vir para São Paulo, não. A aula é à distância. Isso que é bom. E a doutora Alcione é fabulosa, maravilhosa. Então, nós vamos estar com um quadro de educadores classe A. O Hobbs já confirmou também, o coronel Hobbs já confirmou. Ele vai só me passar o tema. E é isso, Ivan, é muito bacana a gente fazer essa união, juntar. Eu já falei com o André, nós vamos fazer o nosso curso de passe dos animais quando terminar o curso de passe humano lá no CEF, né? Então, nós vamos fazer o nosso curso. Eu e o André estamos estudando como é que nós vamos fazer. Já estou levando alguns alunos meus para conhecer o trabalho. A Carol já trabalha lá com a gente no CEF. A Rosângela já está trabalhando conosco lá no CEF. Ótimo. A Gabi já está trabalhando conosco no CEF já há um ano já. Então, a semana passada foi o Jairo conhecer o trabalho. O pessoal adoraram. E eu faço esse convite, quem quiser ir conhecer o trabalho, as portas estão abertas para conhecer o trabalho, levar esse trabalho para as casas espíritas. Já fui convidado para dar uma palestra agora no segundo semestre
numa casa espírita no interior de São Paulo. Eu vou dar uma aula no curso básico dos humanos, que os alunos querem porque querem, que eles estão fazendo no módulo 3, que é sobre reencarnação, eles querem que eu dê uma aula sobre reencarnação nos animais, eu vou dar essa aula segunda-feira agora. E é assim que a gente vai caminhando, todo mundo vai procurando. João, eu só queria, antes de encerrar, eu sei que já o tempo já foi, mas eu tenho familiares, amigos, familiares que são espíritas também, e tem casa, eles frequentam uma casa espírita, e eu tenho uma prima que é vidente. E ela falou, eu fiz a comunicação do animalzinho dela que desencarnou, e ela falou para mim assim, ela falou, é incrível, porque ele entrou comigo na casa espírita, ficou do meu lado, a hora que eu sentei para ouvir a palestra, ele ficou na minha frente, e a quantidade de animais que tinha assistindo a palestra dos humanos era absurda. Uhum. E o que acontece é o seguinte, muitas vezes, mesmo as casas espíritas não estão sensibilizadas para fazer esse trabalho com os animais. Uma coisa que é importantíssima é que nós somos um todo. A criação é um todo. Nós não somos melhores que os outros seres vivos, nós somos parte de um todo. Nós não podemos, vamos dizer, a criação é um todo. Então, qualquer coisa que falte cria um desequilíbrio. Então, o respeito aos não-humanos, a todo o resto da criação é muito importante. E eu acho que o Espiritismo precisa pensar um pouco mais nisso como um todo. E aqui eu sei que tem gente de várias casas espíritas que tem que procurar levar essa informação ou essa ideia para suas casas, para que elas entendam isso melhor e comecem a estudar. No CEF, nós não começamos lá atrás, através de você, que foi levando esse conhecimento e começamos a fazer o PET-FAS? Uhum. Então, quer dizer, isso daí é assim. Eu acho que essa visão, nós não a divisão, o pessoal fala que o humano é diferente do animal. Não, nós somos a mesma coisa. Foi o que eu conversei no começo da minha palestra. Os corpos físicos têm funções muito parecidas. É o mesmo projeto. Uhum. O projeto dos engenheiros da espiritualidade que nos projetaram esses corpos físicos, os projetos dos mamíferos são muito parecidos, se não são idênticos. Então, a gente tem que entender que nós somos parte de um todo. Na verdade. Basicamente é isso. Desculpe, João. Ivan, você sabe que é um prazer você estar sempre conosco. É um grande companheiro, um grande irmão, que a gente está nessa luta há muitos anos já, e não é de agora que estamos cada vez mais, como eu falei, nós estamos com 34 inscritos para entrar nessa nova turma, para dar continuidade ao trabalho nosso. Eu vou pedir para a Valquíria. Valquíria está aí, Valquíria? João. Oi. Que bom, Valquíria. Eu gostaria que você fizesse a nossa prece, não esquecendo a fluidificação das águas e dos nomes que se encontram... João, eu só queria colocar que no próximo... Eu vou, depois, se você permitir colocar no seu grupo, o novo grupo de magnetismo para humanos deve começar agora em agosto, o grupo 8. E eu vou colocar aqui aqueles que se interessarem em estudar magnetismo comigo, por favor. Manda para mim que eu ponho no grupo. Pode mandar para mim. Manda para mim que eu coloco no livro. Que coisa boa. Coisa boa. É isso mesmo. Obrigado, Ivan. Vamos. Nada. Pode fazer, Valquíria, em nome de todos nós, por gentileza. Vamos, então, elevando os nossos pensamentos, depois dessa aula esclarecedora, e vamos reunir o que nós temos de melhor, os nossos melhores pensamentos, os nossos melhores sentimentos, e colocá-los em forma de vibrações. E vamos envolver o nosso planeta Terra, esse planeta que nos acolhe nessa existência, vamos envolvê-lo em muito amor, em muita paz, em muita harmonia, que essas energias alcancem
todos os seres viventes do nosso planeta, que cada um receba o que estiver precisando. Vamos vibrar para que haja harmonia, equilíbrio em todos os reinos da natureza. Vamos vibrar por todos os nossos irmãos animais, os nossos animais, os nossos irmãozinhos menores, que vivem conosco, que já viveram conosco, aqueles que estão nas listas de vibrações, para os seus tutores. E vamos vibrar saúde, vamos vibrar equilíbrio, fortalecimento para todos eles. Vamos vibrar pelo nosso Brasil, pela nossa fauna e flora tão rica, pelo equilíbrio. Vamos vibrar para o homem, para que desperte para a responsabilidade perante a natureza, perante todos os nossos irmãos, para que não cometam mais atrocidades, maus tratos aos nossos irmãozinhos menores. Vamos vibrar por os nossos lares, por todas as casas de oração. Vamos vibrar pelo CEF e também por esse grupo de estudos, por cada um dos que estão inscritos aqui, os seus lares, as suas famílias. E vamos deixar uma vibração aos pés do nosso Francisco de Assis, o nosso mentor, e toda a corrente franciscana, para que espalhe aonde for mais necessário. E vamos pedindo ao plano espiritual que fluidifique as águas que estão nas nossas garrafinhas, que estão nas nossas caixas d'água, onde quer que elas estejam em nossa casa, armazenadas, que essas águas sejam fluidificadas e recebam todos os fluidos necessários para o nosso equilíbrio, para a nossa saúde e daqueles que vivem conosco. E assim, vamos agora agradecer por essa aula, pelo Ivan, que nos compartilhou conosco seus conhecimentos, nos trouxe essa aula tão esclarecedora. Vamos vibrar pelo João, que organiza esse grupo maravilhoso, que nos permite esse estudo. E vamos vibrar agradecendo aos nossos mentores individuais, aos mentores dos nossos pets, aos mentores responsáveis por esse curso no plano espiritual. Vamos vibrar para o nosso e agradecer o nosso Francisco de Assis, o nosso Mestre Jesus, a nossa mãezinha querida Maria de Nazaré e a Deus nosso Pai. E assim encerramos, louvando a toda essa espiritualidade que esteve aqui presente conosco, em sinal de gratidão, a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa-nos as ofensas, assim como nós perdoamos
quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males, principalmente daqueles males que ainda habitam dentro de nós. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus, graças a Francisco de Assis. Boa noite a todos. Muito obrigado. Boa noite a todos, boa semana. Boa noite. Boa semana. Boa semana. Tchau, Boa gente. semana.